Seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara Rio Debate. Eu sou o Sérgio Costa e hoje nós vamos falar sobre a baixa cobertura vacinal. Para falar sobre este assunto, eu recebo 3 convidados no programa de hoje. Eu começo as apresentações com a doutora Akira Roma, assessor científico sênior da Biomanguinhos Fiocruz. Seja bem-vindo. Obrigado, Sérgio. É um prazer estar com vocês e falar de um tema tão importante como as baixas coberturas vacinais. Vamos lá. Eu recebo também a doutora Nádia Greff, que é enfermeira sanitarista, e ela representa a Secretaria Municipal de Saúde. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada, Sérgio, por esse convite. É um tema tão importante, atual, e vamos aqui conversar, prestar os esclarecimentos. E para completar o time de convidados, eu recebo também a doutora Inês Bisoli. Ela é médica intensivista. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite, Sérgio. Aqui com 2 pessoas maravilhosas e você também para a gente debater esse tema super importante. Apesar das recentes campanhas, o número de crianças vacinadas ainda está abaixo do indicado pelo Programa Nacional de Imunizações. Doenças consideradas erradicadas correm um risco de reaparecer. A vacinação é um pacto de saúde coletiva. Depois das décadas de 80 e 90, a cobertura vacinal começou a apresentar uma queda, há exatos 10 anos. A consequência é a vulnerabilidade das crianças às doenças bacterianas e virais, poliomielite, sarampo, tuberculose, graves e altamente transmissíveis. Os dados mais recentes são preocupantes. A cobertura vacinal em crianças com menos de 1 ano de idade ficou abaixo de 70% em 2021. O país apresenta cerca de 84% dos seus municípios classificados como alto risco ou muito alto risco para a poliomielite. Apesar das campanhas de conscientização, sobram fake news sobre o tema. Com a palavra, os especialistas no tema. Bom, doutora Akira, eu queria começar essa entrevista com o senhor fazendo uma análise. Por que a gente tem esses números em queda, já que a gente sabe que a vacinação é um pacto de saúde coletiva? Pois, Sérgio, é um assunto muito complexo, tá? Não é um problema do Brasil apenas, é um problema mundial, um problema internacional. Não é? A Organização Mundial de Saúde, já preocupada com esse tema, em 2019, considerou esse tema, baixa cobertura vacinais, Vaccine Hesitance, hesitação à vacinação, como um dos 10 maiores problemas de saúde pública mundial, tá ok? Então, e recentemente nós tivemos aí notícias, informações da Organização Mundial da Saúde e uma informação conjunta, Organização Mundial da Saúde e Unicef, né, que trata de educação e saúde de crianças, coisa assim, né, considerando que a baixa cobertura vacinal atingiu um nível mais baixo em 30 anos, em 3 décadas não tínhamos verificado uma cobertura vacinal tão baixa, não é? E o Brasil é um dos países, então, que tem essa cobertura bastante baixa. Agora, as causas, Sérgio, as causas são múltiplas causas. Com toda certeza, ninguém tem condição de dizer todas as causas presentes, mas algumas se destacam, algumas causas que parecem evidentes se destacam. Uma das causas é que nós somos vítimas do nosso próprio sucesso, ou seja, a vacinação foi um sucesso enorme, erradicou doença, uma virose como a varíola, que causava epidemias, surtos epidêmicos, com milhares de casos, centenas de mortes, e erradicamos essa doença do Brasil e globalmente, no início da década de 70. Não é? E com dias nacionais de vacinação no Ministério da Saúde, na década de 80, eliminamos a poliomielite. Não é? Eliminamos há 30 anos, não temos caso de poliomielite. Tá? Então, na verdade, hoje o que existe
é que parece que a população está sentindo-se protegida. Se não tem doença, não vê doença mais, e por que vacinar? Por que tomar o tempo e levar as crianças para vacinar? Existe, então, essa sensação de segurança da população de que não tem mais doença. Não é verdade. Existe, sim, no mundo, as doenças estão aí, e essas baixas coberturas acumulam crianças suscetíveis ou crianças desprotegidas, crianças que não estão protegidas. E se vier um agente infeccioso específico para essas doenças, ela pode causar uma doença numa criança e transmitir para outras que não estão protegidas e, assim determinar um surto, na população. Bom, é sempre uma aula, né, ouvir o senhor falar, trazendo esses dados e a contextualização desse cenário. E uma frase me chamou muito a atenção da questão de que somos vítimas do nosso próprio sucesso. Eu queria que a Nádia trouxesse para a gente uma análise. O que aconteceu depois da década de 80, 90? Mais precisamente, é uma década, né, que esse movimento começou a surgir. Exatamente, eu acho que o doutor Akira foi muito feliz nessa introdução do que pode interferir na queda das coberturas vacinais. É um cenário múltiplo, como o doutor Akira bem lembrou, mas a primeira ideia que me veio foi exatamente essa. Quando você não percebe a ocorrência de doenças, pelo menos em grande escala, e a gente tinha esse perfil epidemiológico, década de 70, 80, as doenças elas aconteciam na infância em frequência alta. Então, as mães viam as suas crianças com sarampo, com catapora, viam casos de tétano. Então, isso era muito visível. A gente via essas doenças muito próximas. Dentro das nossas casas tinha alguém que adoecia de doenças da infância. Com o êxito da vacinação, das campanhas, das altas coberturas vacinais, e da homogeneidade, isso é um conceito que a gente utiliza muito em programa de imunização, ou seja, um país inteiro coberto, não só uma região. Então, esse sucesso que foi o Programa Nacional de Imunizações fez com que o perfil das doenças, que era de alta prevalência, de alta incidência, mudasse o seu comportamento e a gente passou a não ter casos de doença. Então, hoje, a nossa realidade é de não risco de doença. Então, as pessoas não percebem a doença acontecendo no seu meio, na sua família, não conseguem perceber o impacto das internações, dos óbitos. Então, tem-se aí uma noção equivocada de proteção. Quando, na verdade, a gente só está protegido quando a gente, mesmo na ausência de doença, mesmo na baixa frequência que as doenças possam ter, a gente conseguir manter coberturas vacinais homogêneas. Esse é um conceito importante. A gente não vai conseguir controlar doenças imunopreveníveis, que é como a gente chama sarampo, rubéola, cachumba, catapora, se só um bairro, se só um município tiver com alta cobertura. A gente precisa de toda uma região coberta com altas coberturas para a gente manter esse controle. Doutora Inês, a gente está falando aí de um comportamento de uma década, né? Nós fazemos parte de uma geração onde as mães eram muito atentas em relação à vacinação, né? Eu garanto que todos nós tivemos esse suporte, né, de pais, né, alertando sobre a vacinação, mas a gente fica com uma preocupação de um risco de uma geração desprotegida, né? Queria que a senhora comentasse com a gente sobre isso. Assim como o doutor Akira e a Nádia conversaram, né, a gente tem essa questão de a prevenção existiu lá atrás, as doenças desapareceram, entre aspas, e as pessoas acabaram ignorando. Infelizmente, parece que o ser humano ele trabalha com medo, né? Então, como as doenças elas desapareceram, entre aspas, ou elas são pontuais, as pessoas relaxaram e ficaram com medo de vacinar, ao contrário, né? Que vem aí a campanha anti-vacina, politização do ambiente, etc. Então, o que a gente vê dentro do ambiente hospitalar, né? Essas pessoas não vacinadas adoecendo. E não necessariamente você conseguindo mantê-las vivas, né? Elas aumentam riscos de morte, riscos de sequela, né? As doenças vêm em situações mais graves. Antigamente a gente tinha essa política, a gente é dessa época, né? De que todo mundo tinha sarampo, juntava, todo mundo tinha catapora, juntava para ter todo mundo. E não necessariamente
A grande maioria ficava bem, mas um ou outro poderia ficar mal e evoluir para sequelas maiores ou até óbito, né? E é isso que as vacinas fazem, né? Elas fazem a tentativa de você prevenir e não tê-las, doenças, e você evitar os óbitos, evitar custos de internação hospitalar, de abstenção de trabalho, né? Isso tudo é uma coisa muito mais ampla do que só saúde, né? Física. Também tem toda uma saúde humana, uma saúde ambiental e saúde social também, né? Bom, queria retornar rapidamente ao doutor Akira para a gente só fechar uma linha de raciocínio que diz respeito a um comportamento, né, que a gente vem observando, que pega carona em movimentos do exterior, como o senhor mesmo disse, né? A mim me parece que todos os países, esse fenômeno vem acontecendo na mesma época, e parece que tem os mesmos motivos também, né? A população se sente segura, porque não vê mais doença, então está acontecendo isso de forma homogênea entre todos, em grande parte dos países do mundo, né? Sobretudo países mais pobres, menos desenvolvidos, talvez porque também a questão da informação seja menos enfatizado, não tenha tanta comunicação e informação para conscientizar a população da necessidade de vacinar, não é? Inclusive, o que a gente tem visto é que não só aqui, não é só no Brasil, mas no mundo inteiro, não é? A profissão que tem maior influência na população para vacinar é o profissional da saúde, o médico profissional da saúde. E não só aqui, esses profissionais estão mais preocupados com sua especialidade, tá certo? E eu acho que todo profissional de saúde, em geral, deveria estar consciente de que prevenção ajuda qualquer situação de saúde em qualquer especialidade. Então, prevenir a doença, né? Evitar morte, evitar doença, evitar sacrifício, evitar sofrimento, como falou a Inês, não é uma coisa absolutamente importante e é problema de saúde pública, tá certo? Eu digo isso porque nós temos visto, que eu falei da Organização Mundial de Saúde, não é? E agora a Unicef, todos estão preocupados com baixa cobertura vacinal, tá certo? O mundo está com baixa cobertura vacinal e não podemos ter um mundo, e o Brasil e nossa cidade, Rio de Janeiro, com baixa cobertura vacinal. Eu não sei qual é a impressão do senhor, doutora Akira, mas a sensação que eu tenho é que, percentualmente, a gente sabe que as vacinas elas podem ter efeitos colaterais. E eu acredito, a sensação que eu tenho, tá? Não é nada documentado, não estudei nada sobre isso, gente, mas a sensação que eu tenho que esse mote desse 0,01 de complicações vacinais é daí que veio o movimento antivacina e veio com força. Né? Esse movimento foi um movimento que veio de fora, né? Os Estados Unidos, a França, a Inglaterra é muito forte nisso. E a sensação que eu tenho é que a gente veio infelizmente, aquela história do imitação, né? A gente imita o que vê lá fora e ainda tinha aquela política de que o pobre vacina, o rico não precisa de vacina porque é limpinho. Né? Sim, são duas vertentes diferentes que a antivacina veio e agora, para piorar a situação, teve a politização da vacinação, né? A gente vai continuar essa ideia, né, contextualizando no segundo bloco, porque a gente precisa fazer agora um breve intervalo. O Câmara Rio Debate vai para um breve intervalo, nós voltamos em instantes. Não saia daí. Bom, Câmara Rio Debate está de volta, hoje falando sobre a baixa cobertura vacinal. No bloco anterior, a gente falava um pouco com relação ao movimento antivacina. Eu senti que você queria complementar. Pode falar.
Então, acho que assim, um ponto muito importante para a gente trazer aqui, como a doutora Akira falou no início da sua fala, quando o Programa Nacional de Imunizações ele foi criado, a gente tinha 4 vacinas indicadas. A carta de oferta de vacinas era menor. Hoje em dia a gente tem um calendário robusto, são 18 vacinas sendo oferecidas aí no grupo infantil, adolescente. Então, realmente, assim, é uma gama de vacinas a serem feitas. Praticamente todo mês há uma visita à unidade de saúde para atualizar a caderneta vacinal. E existe um fake news, um mito, de que se você faz muitas vacinas no mesmo dia, isso poderia trazer problemas, poderia dar mais efeito colateral, poderia atrapalhar, enfim, o organismo da criança. E isso é um mito, a gente precisa desconstruir essa ideia e aproveitar a visita da criança, daquele indivíduo, do adolescente, né? Porque vacina também não é só criança, a gente tem calendários para todas as faixas etárias. Então, que a gente aproveite nas nossas visitas que essa população faz à unidade de saúde, aos consultórios, a algum equipamento de saúde, para atualizar o maior número de vacinas possíveis naquela visita, de acordo com a indicação da idade. Então, a gente tem que desconstruir que fazer muitas vacinas, o que a gente chama de vacinação simultânea, faz mal. Isso é um mito e a gente tem que desfazer isso. Eu imagino o quanto que deve ser difícil, né, você ter uma campanha esclarecedora e o fake news tentando combater essas informações, o quanto que isso prejudica a compreensão. Bom, agora a gente vai conferir alguns números da cobertura vacinal contra doenças infecciosas no Brasil. De 2018, com 77%, e a queda registrada até 2022, de janeiro a agosto, com 27%. Está aqui na tela, eu gostaria que a Inês falasse um pouquinho para a gente. Antigamente, a cobertura vacinal era muito maior do que isso, ela veio descendo bastante, né? O que a Nádia estava comentando aí, eu sou mãe de duas adultas hoje, mas, assim, eu ia religiosamente fazer as vacininhas, elas têm os cartõezinhos delas até hoje e o que a gente vê, infelizmente, são mães deixando de levar seus filhos na vacina, assim, campanhas que não acontecem. Acredito que o Covid, a questão da pandemia só veio a piorar, né? A cobertura vacinal foi um descendente muito, né, muito íngreme, a gente teve uma perda muito grande aí de vacinação, a despeito de campanha para Covid, para pólio, para sarampo, né? Para várias outras imunizantes, né? E isso aqui reflete na piora da saúde pública, né? Aumenta a quantidade de internações, aumenta a quantidade de complicações. E, infelizmente, eu acho que isso aí vai refletir daqui a uns 10 anos, 20 anos no mercado de trabalho. Com certeza. Doutora Akira, eu chamo a sua atenção também para outros números. Queria que o senhor, por gentileza, analisasse e conversasse com a gente sobre isso, sobre a cobertura vacinal contra a poliomielite por estado em 2021. O menor número registrado no Amapá foi 44%, o Rio de Janeiro aí seguido de Roraima, ou seja, a poliomielite é um grande desafio, né, na sua avaliação? Exatamente. Poliomielite é um dos grandes desafios. Nós temos sarampo, mas a poliomielite é uma virose que nós estamos na véspera da erradicação global. Certo? Nós estamos trabalhando há 30 e tantos anos buscando a erradicação global. Tá? E hoje temos apenas 2 países no mundo, Afeganistão, Paquistão, com pouquíssimos casos de poliomielite, e tem uma meia dúzia de países com pólio causado por vírus derivados de vacina. Então, desde já há uns 10 anos, o Ministério da Saúde já mudou a aplicação da polio oral de vírus vivos atenuados para vacina inativada, vacina tipo Salk de vírus inativado. Ou seja, a criança é imunizada, né? Hoje é preconizado 3 doses de vacina, 2, 4, 6 meses com vacina inativada, depois aos 15, 16 meses com a dupla oral e antes de 5 anos outra vacina com dupla oral para reforço, né? Mas então, o que eu queria dizer,
essa queda de cobertura vacinal realmente é muito preocupante, porque aumenta a população de suscetíveis, a população de não protegidos. E se uma criança não protegida é atingida, ela pode esparramar o vírus entre outras crianças não protegidas. Veja, o grande problema que nós estamos enfrentando. Países super vacinados, como Israel, eles tiveram um caso agora, recentemente, de poliomielite. Nos Estados Unidos, agora em Nova York, um caso de poliomielite em um adulto não vacinado. Tá certo? E encontraram vírus também na água de esgoto, não é? E tivemos casos de poliomielite em Malawi, em Moçambique, países africanos que tinham sido considerados como livres de poliomielite. Quer dizer, nós não estamos completamente assim, protegidos, né, numa redoma. Não, porque existe uma mobilidade internacional de viajantes e tudo que, né? E o vírus pode chegar aqui. Então, portanto, para proteger a nossa população, é necessário vacinar e é recomendado, a cobertura recomendada é 95% de população suscetível está coberta pela vacina, com 3 doses e com mais 2 doses depois de reforço com vírus atenuados, só com o tipo 1 e tipo 3. Tá? Então, precisamos fazer isso. E o Brasil não está isento de poder receber esses vírus e ter doenças aqui, como aconteceram nesses outros países. Portanto, gente, vamos vacinar. É isso que já precisamos fazer. É muito importante esse alerta que o senhor traz para a gente, e é nessa linha que a gente vai acompanhar agora também um depoimento do Márcio Garcia, que é superintendente de Vigilância e Saúde da Secretaria Municipal de Saúde. Vamos acompanhar. De 8 de agosto a 9 de setembro, está acontecendo a campanha de multivacinação para crianças e adolescentes. No último sábado, foi o dia D desta campanha, onde nós vacinamos aqui na cidade do Rio de Janeiro mais de 60 mil crianças e adolescentes. A vacinação para aquelas crianças de 1 a 4 anos é obrigatória contra a poliomielite. Orientamos que todos os responsáveis por essas crianças e adolescentes levem seus filhos para a unidade de saúde. A vacinação é segura e é eficaz e protege contra uma série de doenças. Perfeito. Nádia e Inês, guardem essa informação que a gente vai acompanhar agora também o depoimento do Jansli Rocha. Ele é engenheiro agrícola e professor universitário, aposentado. Ele teve poliomielite criança, mas não teve sequelas graves. Só agora ele tem sintomas da síndrome do pós-pólio. Outro depoimento é o da Silvana Lima, que é professora aposentada, que teve as mesmas consequências da poliomielite. Olá pessoal, meu nome é Silvana Lima, sou professora aposentada, tive a polio com 1 ano e 6 meses de idade, com 46 anos tive a síndrome pós-polio, tá? Hoje eu uso muleta e uso a cadeira de roda para longa distância e eu peço que vocês levem seus filhos para vacinar. Vacinem, quem ama, vacina. Meu nome é Jansli Rocha, eu tenho 61 anos, sou engenheiro agrícola e professor universitário aposentado. Eu tive poliomielite por falta de vacinação aos 2 anos de idade. A polio é uma doença neurológica que atinge e mata neurônios motores, causando algumas deficiências e imobilidades de alguns órgãos do corpo humano. No meu caso, as sequelas foram leves e eu pude caminhar, correr e praticar alguns esportes como voleibol, tênis, natação. Porém, aos 50 anos de idade, eu comecei a ter sintomas de síndrome pós-pólio. A síndrome pós-pólio é uma saturação dos neurônios motores por excesso de uso, que causa uma nova paralisia e um agravamento da situação anterior de paralisia. Poucos são os neurologistas que conhecem essa síndrome pós-pólio. Então, a gente não tem muitos tratamentos e não tem muito atendimento em relação a essas novas sequelas da poliomielite. Então, é muito importante a vacinação, não só pela doença inicial, mas também pelas consequências que virão ao longo da vida e agravamento
posterior a partir de uns 30, 40 anos após a manifestação da doença. Bom, Nath, a gente vai agora para as considerações finais do nosso programa, que é uma forma de mensagem para a gente atingir aí o coração de quem está em casa e que precisa mudar esse comportamento, né? A gente vem de uma aula do Dr. Akira, né? A gente tem o alerta do Márcio, a gente tem o caso, né, dos personagens que a gente chama jornalisticamente, de pessoas que sofrem as consequências. Eu queria que você, com base em todas essas informações, iniciasse essa rodada final aconselhando os pais. Eu trago aqui alguns pontos interessantes de toda essa discussão. A gente já falou da segurança da vacinação simultânea, então pais e responsáveis nos apoiem nessa atualização de caderneta num único dia, num único momento, para a gente oportunizar vacinação em dia. Uma das pessoas comentou assim, eu tive poliomielite por falta de vacina, e muitas vezes pais e mães podem entender que fez uma dose já é o suficiente e não é. A doutora Akira chamou a atenção com relação ao esquema da poliomielite, por exemplo, que são três doses básicas e 2 reforços. Então, para que a gente tenha efetivamente a proteção das nossas crianças, daquele que é vacinado, o esquema completo é importante. Então, que a gente não tarde na completude vacinal. A gente precisa que os prazos e os agendamentos que o posto de saúde coloca lá na carteirinha sejam respeitados, sejam acompanhados para que a gente possa ter, num tempo precoce, a imunização completa. Doutor Inês, sua mensagem final, sempre com essa visão, né? Ou seja, é uma proteção individual e do coletivo, né? Exatamente. Como a Nádia já falou, né? É um ato de amor. Vacinar as pessoas é um ato de amor. Então, pai, mãe, tio, vó, a própria babá, se for autorizada, né? A vacina é democrática, a vacina no posto de saúde, pelo Ministério da Saúde, ela é gratuita, isso eu acho que é muito importante, não tem custo, ela está lá. Então, tem que vacinar, tem a carteira de vacinação dos seus filhos, netos, sobrinhos, o que for em dia, isso é importantíssimo. Perfeito. Doutora Akira, sua mensagem final para fechar o nosso programa. Sim, obrigado, Sérgio, e obrigado, Nádia e Inês, pela participação. Estar aqui com vocês foi realmente muito importante para mim. Eu queria dizer que para a população em geral, entender que vacinas, eu vou repetir, mas é para reforçar, a vacina é uma das medidas mais importantes de saúde pública, né? Porque previne doenças. Portanto, gente, vamos vacinar, vamos proteger a sua criança, você mesmo, porque hoje nós temos vacina para crianças, adolescentes, adultos e idosos, tá certo? E proteger não só você individualmente, mas de forma coletiva toda a população. Gente, vamos vacinar. Perfeito, doutora Akira. Olha, foi um prazer conversar e debater sobre este assunto com vocês. Eu agradeço a presença de todos aqui no programa e obrigado você pela audiência. Você também pode acompanhar o conteúdo deste programa e muitos outros nos podcasts da Câmara, na sua plataforma de áudio favorita. Veja também outras notícias nas nossas redes sociais em câmara.rio. O Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau.